Então é o seguinte, vou falar sobre mineração colonial do Rio das Velhas. É um projeto que eu tive acadêmico, sem nenhum apoio, que aconteceu por acaso. É um projeto que foi muito baseado na questão cartográfica e imagem de satélite. Então vou começar fazendo um breve... Isso é uma imagem do Rio das Velhas, um meandro, né? Fazer um breve apanhado da história da cartografia no Brasil, que eu acho bem interessante. Esse é considerado o primeiro mapa do Brasil, tá? Ele está orientado para o norte assim, ó, meio bagunçado ali, difícil de entender. O início do século XVI. Próximo. Aqui, ó, em 1507, a gente já vê um mapa onde a gente tem a América aqui, ó. A gente já começa a perceber aqui na América do Sul a entrada de alguns rios, né? A gente vê que aqui a parte do Pacífico é uma linha reta, porque era desconhecido praticamente, né? Aqui o Caribe mais detalhado e a América do Norte praticamente desconhecida. Próximo. Aqui é um recorte daquele mesmo mapa, onde a gente já pode ver aqui, ó, que eles chamavam de Rio Maranhão na época, né? Que é o Solimões, o Amazonas para o mundo é o nosso Solimões, né? E aqui já tem a representação do Rio São Francisco. Como o Rio das Velhas é o maior afluente do Rio São Francisco, existe a possibilidade que esse aqui já seja a primeira representação do Rio das Velhas, bem no início, né? 7 anos depois da chegada dos portugueses aqui. Próximo. Aqui já é um mapa de 519, que a gente já vê o conhecimento do litoral, como é que ele é muito mais profundo. Não dá para ler nada, mas já é a nomenclatura dos rios, né? A topomínia, né? A gente vê aqui a atividade principal, praticamente a única, que é a exploração do pau-brasil, né? E por indígenas, né? Que é a principal atividade que aconteceu no século XVI. Próximo. A gente já tem esse do Sebastian, né? Que é curioso como que eles vêm aqui é a entrada do Amazonas, né? Esse aqui provavelmente é a entrada da Prata, do Rio da Prata, né? A gente vê uma cena curiosa, né? Que eles até escrevem aqui canibale, né? A antropofagia, né? Provavelmente praticada pelos Tupi. Quando os portugueses chegaram aqui, os mais recentes dados da arqueologia, que os Tupi, em menos de 100 anos, tinham saído do centro da Amazônia e ocupado todo o litoral brasileiro, uma grande diáspora. Então, tem essa representação aqui. A gente vê que o Caribe é melhor representado, que ó, terra florida, a Flórida, né, que eles já conheciam nos Estados Unidos, Cuba, o Caribe bem representado pela ocupação. Próximo. Aqui já mais detalhado um pouco, né? De novo a gente vê uma cena aqui, cruel, Tupi, ele seccionando fora a perna de uma pessoa, né? Representando o canibalista, tem uma perna solta do lado do fogo, que provavelmente seja dele, né? E aqui muito mais detalhado, né? Aqui a entrada do Rio da Prata, né? Buenos Aires ali, né? E aqui o Rio Amazonas, chamado de Rio Maranhão. Já meados do século XVI. Próximo. Outra, já mais diferente a visão, Rio Maranhão, Rio Amazonas, né? Aqui nós temos cena de indígena, ainda a gente vê um resto de exploração de pau-brasil, as naus, né, as galeões. Próximo. Aqui o do Mercator, né, que foi um gênio da cartografia. Ele inventou esse negócio de dividir o mundo nesses gomos aqui, né, porque ele era um comerciante. Então ele dividiu o mundo nessa, que até hoje é utilizado, né, utiliza em graus e minutos. Mas quando alguém fala, por exemplo, uma unidade do UTM, né, para quem mexe com cartografia, é o Mercator. Estão homenageando esse rapaz aí, do final do século XVI. Próximo. Aqui já é um mapa mais do final ainda, onde já aparecem as capitanias, né? Próximo. Aqui um mapa curioso, de já meados do século XVII, onde a gente vê aqui o Rio Amazonas, aqui Marajó, aquela entrada, o estuário, né? Aqui a gente vê o Rio da Prata, e eles inventaram essa ideia aqui, que os dois se encontravam numa grande área, que não existe, obviamente, né? Aqui o Rio São Francisco, já representado também nesse mapa. Próximo. Já no século XVIII, né, nós temos aqui o Rio São Francisco, esse daqui. Rio Amazonas lá com as suas ilhas, a gente vai vendo um aprimoramento da cartografia representando o conhecimento do território. Próximo. Esse é disparado o mapa mais detalhado de Minas Gerais. Se existia uma vila minimamente ocupada nessa época, ele foi representado aí. Não dá para ver nada por causa da escala, mas
Por favor, próximo, Juliana. Aqui nesse recorte daquele mapa, a gente vê aqui, ó, Santa Luzia, Lagoa Santa, né? Vila do Caeté, Brumadinho. Já estava todo mundo aí já, né? Inclusive com representações de igrejas e tal. Um mapa muito detalhado, assim, quando eu vou em algum lugar, eu já vou lá procurar a toponímia antigo para ver se eu acho a cidade nesse mapa. Próximo. Bom, aqui é só uma imagem, a gente vai usar muita imagem para ilustrar, né? Uma linda imagem do Rio das Velhas, da primeira metade do século XIX. Próximo. Bom, descobrimento do ouro. Basicamente, são essas 6 possibilidades aí que a gente vê, né? Cada um falou alguma coisa, mas uma coisa a gente vê em comum, que o Eschweg, o Antonil e o Calógeras falam do Rio das Velhas, né? Então, 50% de chance de que a primeira ocorrência de ouro aqui tenha sido aqui no Rio das Velhas, segundo esses historiadores, né? Próximo. Bom, então a área de pesquisa que nós vamos falar é aqui, ó, a norte de Belo Horizonte, no médio alto Rio das Velhas. Próximo. Bom, toda vez que eu vou fazer um trabalho, né, eu trabalho com licenciamento ambiental de arqueologia, a primeira coisa que eu faço, que eu já gosto muito de mapa, eu pesquiso os mapas e pesquiso imagens de satélite. Então, vim fazer um trabalho aqui, mais ou menos em 2013, 2014. Aqui nós estamos na margem direita do Rio das Velhas. Encontrei essa imagem aqui e falei, ué, a natureza não gosta muito de linhas retas, né? Então, quando a gente vê uns recortes assim, eu falei, olha, esse recorte pode ser até um barranco, mas essa linha aqui já me parece estranha. Aqui tem outra, ó. Quando a gente vê uma linha reta, um alinhamento de árvores assim na imagem, a gente pensa, é uma cerca, é uma estrada, é um aqueduto, um valo. Então já olhei e falei, ué, tá diferente isso aí. Próximo. Aí, analisei, depois conheci, e aí até tem uma publicação minha que eu desenvolvi um método de localizar sítios arqueológicos pela imagem de satélite, sítios arqueológicos de mineração colonial, e que foi aplicado aqui no Rio das Velhas. Então, basicamente, o que é o método? As bordas são recortadas, né? Aqui, as estruturas lineares, ó, as estruturas lineares que a gente está vendo, e entre elas, essa parte branca. Não é um solo escuro, é uma parte branca, é um cascalho, são seixos, né? Que a gente vai mostrar mais detalhadamente. Então, quando eu vejo essa imagem, eu vejo essa aqui está representada. Aqui tem a mesma coisa, está recortado. Se a gente olhar, tem alguns canais alinhados aqui. Próximo. Então, aquela primeira imagem é essa aqui. Eu pedi ao Marcos Brito que a gente trabalha junto, para ele dar uma indicada melhor. Cada linha dessa aqui é um grande canal, é uma grande estrutura, são canais paralelos, interseções de canais, né? E entre aqui, ó, o nível aqui do pasto e aqui embaixo tem um desnível de varia entre 8 e 15 metros, né? Ali em cima, ó, é um reservatório. Vai ter um detalhe melhor. Próximo. Bom, então nessa pesquisa eu fiz um sobrevoo pelo Rio das Velhas, saindo de Santa Luzia e caminhando até uns 50 quilômetros para cima de Lagoa Santa. Identifiquei isso aí, ó, são 15 sítios de mineração colonial de ouro, que não estão catalogados. Eles são desconhecidos. São desconhecidos por nós, arqueólogos, né? Quem passa lá, e tem outras pessoas que passaram lá no passado, que identificaram que tinha alguma coisa lá. Próximo. Então aqui vamos mostrar por setores, né? O primeiro setor são aqueles, aquela imagem que a gente viu, né? Mais 2 aqui. Do lado de cá, na margem esquerda, a gente vê essas linhas, são canais, né? Primeiro conjunto de sítios. Ali eu coloquei a dimensão dos sítios medido cartograficamente. Então, um tem 15 hectares, outro tem 8, outro tem 25 hectares. Próximo. Já está nesse segundo setor, a gente vê que são dos dois lados. Esse aqui já dá para ver a riqueza, né? A quantidade de canais, né? E, por enquanto, a gente não tem uma escala muito para entender que tamanho são esses canais. Mas eu vou mostrar em detalhes. Próximo. Aqui no meandro, e é importante dizer que eu fui conservador nessas medições. Então, esse que tem 52 hectares, eu parei aqui, mas provavelmente ele está aqui, ó. Ele pode ser 50% a 70% maior. Da mesma forma, esse aqui. Próximo.
Esse é o maior de todos. De novo, fui conservador, que eu parei aqui, mas se você ver o recorte, está continuando aqui, ele vem até aqui. Ó. Então, se ele tem 50 hectares, talvez ele tenha uns 80. E aqui, olha a quantidade de canais. E, inclusive, eles se comunicam aqui. E a Fazenda Jaguar é aqui. Nós vamos falar sobre ela. Próximo. Então, o último setor que eu encontrei foram esses. De novo, sendo conservador, pode ser que isso tudo seja uma unidade só. Né? Coloquei separado para a gente não agigantar demais o que já é gigante. Próximo. Bom, então, teve esse cara que esteve aqui no Brasil, na primeira metade do século XIX, Barão de Eschwege, William. Né? William é Guilherme, então alguns chamam ele de Guilherme Eschwege, mas é William. É um cara especial. Quem quer entender de mineração precisa ler esse livro. Ele descreve tudo detalhadamente, os métodos. Né? Ele foi pioneiro, inclusive, da mineração da siderurgia, né? Aqui em Minas Gerais. Então, ele cita 6 categorias de locais onde pode encontrar ouro em Minas. Leito dos rios, nas margens dos rios aluviões, nos tabuleiros, que é o que a gente está analisando. Depósitos aluvionários nas encostas, misturados ao veio de quartzo, nos vales e nas serras. Próximo. Bom, isso aqui mostra um pouco como é que é essa geomorfologia. O rio, ao longo do tempo, ele vai mexendo para lá e para cá, e tendo seus canais, seus paleocanais, que vão mandando para lá e para cá, uma dinâmica intensa. Né? Então, por exemplo, quando o rio estava aqui, ó, e aqui era reto, nesse nível, não tinha escavado, ele trouxe aqui sedimentos de cascalho para cá, no fundo do rio, rolados, é o seixo rolado, né? Trouxe para cá. Aí ele reduziu, foi para lá. Quando ele voltou de novo mais baixo, ele mesmo cavou esse barranco aqui. Então, isso aqui são os tabuleiros. E é aí que se encontra o ouro. Né? Aqui no Rio das Velhas. Próximo. Então, primeira coisa, esses já são dentro daquelas áreas, tá? São áreas que a gente pesquisou. Então, isso é o que o Barão chamava de conglomerados. Conglomerados. Conglomerados é a mistura do seixo com o sedimento. O ouro está aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, eles vieram, escavaram aqui, tem esse barranco aqui lá dentro, né? Isso não é área alta, não. Eles escavaram, por algum motivo eles pararam. A quantidade de ouro estava pequena. Então, aqui, eles vão achando isso. O que eles queriam? Tirar isso aqui, ó. Isso aqui, lavar esse sedimento. Vou mostrar como. Próximo. Então, detalhando aqui o Barão, olha como é que ele fala coisas interessantes que a gente vai ver nas imagens. Cava-se um canal, faz correr a água para a lavagem de areias e seixos. São revolvidos pelos escravos e colocados um escravo atrás do outro, numa distância de 3 a 4 passos. O material transportado por carombés na cabeça dos escravos, pois faltam máquinas de extração, carrinhos. Ele criticou muito os nossos métodos. Nos extensos tabuleiros, onde os trabalhos são feitos em grande escala, ó o Rio das Velhas aqui, assemelham-se as escavações às trincheiras das fortalezas. Vamos tentar guardar isso que ele está falando aqui, ó. Aqui meio a divisão do trabalho, né? Tipo Adam Smith. Uns extraem o cascalho, outros enchem os carombés, que são colocados nas cabeças. Eles correm uns atrás dos outros, não parando nem para despejar a carga, e voltam por outro caminho a fim de apanharem nova carga. Próximo. Uma imagem icônica, que é do Rio das Velhas. Né? Então, aqui vem um aqueduto, né, que as pessoas chamam de rego. A gente da arqueologia gosta de chamar de aqueduto. Vem aqui um aqueduto que entra num bicame de madeira que gira essa roda d'água. Essa roda d'água mexe um eixo que vem no rosário e esvazia aqui o lençol freático. Parece até um talude de mineração de quem conhece. A água que vem daqui escorre por aqui. Né? E aqui, ó, aquela divisão do trabalho que a gente falou. A pessoa pega aqui, vem para cá, são cerca de 22, 25 pessoas, despeja aqui numa escala industrial. E o ouro vai ser apurado aqui, no que a gente chama de canoas. Vou mostrar também o método. Próximo. Bom, então o que ele fazia? A primeira coisa, está passando aquele barro misturado. Manualmente, as pessoas escravizadas tiraram o seixo e jogavam do lado. Então a gente encontra esse tipo de morro lá, ó. Lá dentro daquelas áreas que a gente mostrou, tá? Esse morro. Só que esse morro, segundo algumas pessoas que eu entrevistei, chegou até 10, 15 metros de altura. Uns dizem, um senhor lá que eu conversei numa fazenda Santo Antônio, se não me engano, que ele falou que Vespasiano foi construído com o cascalho dali, que ia caminhão diariamente passando na frente da casa dele por anos e anos e anos, tirando toneladas de ouro.
De ouro, desculpa, descascalho. Então aqui outro morro, né? São morros de cascalho tirado manualmente, a gente vê como que fica, ó. Centenas de anos. A camada é tão grande de cascalho que não vem solo. Se não vem solo, não tem vegetação, e ela fica estagnada. Próximo. Então aqui a gente vê curiosamente, olha aqui o tanto de cascalho. Isso é aquele fundo claro que eu falei, ó, isso tudo foi cascalho retirado manualmente por pessoas escravizadas no processo de mineração. Esse canal que vem no topo, ele vem aqui, ó. Essa pontinha dele aqui, essa ponta lá, que desce aqui. Todo lado de cá, do Rio das Velhas, que é a margem esquerda. Olha a mancha branca de cascalho, é aquilo ali. É a atividade de mineração de ouro, em grande escala, feita em Minas. Próximo. Então, aqui um pouco dos canais pequenos, né? Que são canais paralelos, ali são canais em uma interseção, né? Outra interseção. Aqui, curiosamente, a gente vê uma coisa legal, que é um canal abandonado de um aqueduto na área de pasto, que vem aqui, faz uma curva e entra aqui, ó, bem naquelas áreas de mancha, entre o pasto e a vegetação. E essa água foi utilizada, a desnível daqui até lá embaixo, de novo, de 10 a 15 metros. Aqui. Então, muita coisa, praticamente tudo feito com água, né? Próximo. Olha o tamanho das estruturas cavadas. Olha, a largura, manualmente, tá? Manualmente. Tem algumas com mais de 100, 150 metros. É um quarteirão, olha o nível. Isso está lá dentro, está escondido dentro daquelas áreas. Quando a gente vê um alinhamento, é isso aqui, ó. Olha a dimensão. A monumentalidade dos sítios. Próximo. Vem um outro cara aqui, em 1867, você já deve ter ouvido falar, um cara que já não se fazem mais caras como esse, é o Sir Richard Burton, um explorador. Ele era quase tudo que uma pessoa podia ser. Ele participou da expedição que encontrou a nascente do Rio das Velhas, ele traduziu o Kama Sutra, ele visitou Meca, foi um pioneiro. E ele veio aqui, em Lagoa Santa. Do Rio Nilo. Estou falando, é claro, Lago Vitória, exatamente, do Rio Nilo. Obrigado. Então, ele esteve em Lagoa Santa em 1867, que tem esse livro, olha aqui, ele foi de canoa de Sabará até o Oceano Atlântico. Sensacional o livro. Ele vem em Lagoa Santa, vai lá na casa do Lund, bate, fala, quero conversar com o Lund. Lund falou, não marcou comigo, não vai conversar. E eles não encontraram. Lund tinha uma personalidade forte, não quis conversar com ele. Vai entender. Então, no final, na segunda metade do século XIX, ele passa aqui, o que ele fala? Um caminho muito ruim, serpenteado entre montões de cascalho. Passamos por um antigo serviço de mineração, corte aberto, onde já foi tirado muito ouro pelos antigos. No século XIX, ele está falando de antigos. Está falando do quê? Daquela mineração lá do Rio das Velhas, já abandonada talvez há quase 100 anos. Aqui, ó. Olha impressionante isso. Foram feitas 2 tentativas de desviar o curso do Rio das Velhas. O êxito foi parcial. O metal foi encontrado em grande quantidade, mas muitas despesas de mão de obra. Se o Rio das Velhas já é caudaloso hoje, imagina 200, 250 anos atrás. Era o dobro ou triplo do volume de água. Próximo. Olha esse que interessante. Tem 1,5 metro de largura e sobe por 12 metros. Escavado à mão. Esse aqui é outro. Ó. Outra estrutura grande, com patamares, você vê uns patamares aqui, que eu acredito que estava assim, ele vem vindo, circulando a água, aí teve um momento daqui, ampliou mais, aí teve esse momento daqui, para eles poderem circular, né? Nessas atividades. Próximo. Com o Marcos Brito, né, que trabalha comigo, a gente fez aí, ó, 5 sessões, para a gente ver. Tem uns que tem um aqueduto no meio, outros estão lisos, não sei se tinha aqueduto, se era uma área só de transporte, ou já houve um aqueduto aqui que foi abandonado, né? E várias sessões mostrando as estruturas monumentais. Esse aqui fica com 40 centímetros de largura. Um patamar para caminhar e subindo a mais de 10 metros de altura. Próximo. Outra coisa interessante, né? A gente está tratando de água. Então a gente encontrou, por exemplo, um grande buraco aqui na parede, meio inexplicável, né? Desse lado de cá, nós encontramos um outro buraco aqui. E aqui, não sei se vocês estão vendo, meio uma marca, né, retangular. Bom, a hipótese que a gente está tratando
já que esses sítios nunca foram escavados e nunca fizemos topografia, tudo de observação, é que é onde eram as estruturas, que é onde faziam um barramento de madeira, para reter a água ganhar força e ajudar nessa limpeza. Né? Na limpeza no sentido do carreamento do sedimento, do seixo, com o ouro misturado. Próximo. Então, de novo, nós voltamos naquela imagem primeira, que eu falei que tinha um reservatório aqui, lembra? Ó, reservatório é isso aqui, ó. Aqui o topo do reservatório. Ó. A gente gosta da arqueologia de pôr um embaixo e um em cima para você entender. Então tem um cara no meio, um cara no alto. Nós estamos falando o quê? Uma piscina olímpica, ou mais. Né? E aqui ó, tem uma depressãozinha que sai dessa piscina olímpica, que vem aqui, faz a curva e ataca aqui. Ó. Olha, sai daqui e faz assim, a água que foi utilizada. Como que essa água chegou aí? Segurou da chuva? Dificilmente. Isso provavelmente um sistema de aquedutos ou bicames que enchiam isso aqui para poder muita mão de obra de pessoas escravizadas. Próximo. A gente não pode achar que a gente inventou a mineração em Minas, apesar de que o nosso estado chama Minas Gerais e teve muita mineração. Já existia um processo de mineração centenário na África, principalmente, tinha na Índia. Então tinha esse método aqui, essa é uma cena na Índia, das mulheres aqui faiscando. Uma bateia, pegando aquele sedimento, vai girando, a água vai saindo, como o ouro é mais pesado, ele fica no centro, você vai tirando o barro para a beirada e o ouro fica no centro. E tem outro método aqui, ó. Esse aqui já é na África, esse já é mais barra pesada. O cara tem que pular na água, segurando a bateia, ir lá no fundo do rio, segurando o ar, obviamente, encher de sedimento e voltar nadando para cima. Não é brinquedo. Tinha esse método aqui também. Próximo. Tem esse livro lá da metade do século XVI, que é um clássico, né? Esse cara que chama Agrícola, curiosamente, ele descreveu já os métodos. Então, é um manual de mineração do século XVI. Então, aqui a gente vê de novo. Estou passando muito na frente, gente, mas não tem jeito. O rio vem aqui, ele é barrado, aí ele faz com que venha um canalzinho aqui, e aqui o ouro está sendo apurado nas canoas. A gente vai falar sobre isso de novo. Aí é devolvido aqui, né? Olha quem está aqui, ó. Olha o seixo. Seixo tirado manualmente, que vem misturado, né? Aqui as ferramentas. Aqui, de novo, vem a água misturada com barro. Quanto mais devagar a água passar, mais dá para depositar. Como o ouro é mais pesado que o barro, o ouro vai depositando. Onde que o ouro está depositando aqui? Vocês estão vendo? Tem tipo um pano. E aquela moça lá está apurando o ouro que caiu no pano. Se alguém já passou no rio e viu uma draga dessas, né, igual tem lá, que estão minerando lá na terra indígena, é exatamente isso, só que é um carpete daquele cinza que deixa o ouro lá, depois seca, bate. Né? Então é o mesmo método que 500 anos, no mínimo. Próximo. Bom, essa é a cena mais famosa da mineração, né? No Itacolomi. Ela mostra vários exemplos da mineração. Aqui tem um pessoal faiscando, né, igual aquelas duas moças, e mergulhando. Né? Aqui a gente tem o que a gente chama de mina de galeria. Eu já encontrei algumas, outros arqueólogos devem ter encontrado, que é o lugar mais perigoso que você pode imaginar. Ele vai descendo assim. Teve uma que eu encontrei lá em Guanhães, e eu soltei uma pedra, porque eu não tive coragem. A pedra foi fazendo barulho, assim, parecia que tinha uns 30 metros de profundidade. Não tinha condição de você segurar em nada, fazer nada. Super arriscado. É um buraco cavado, e eles vão descendo assim, para o cara pegar e tirar, e sair com o carombé na cabeça, passando por uma pinguelinha, para trazer, para vir aqui na canoa. O sedimento passa devagar, o ouro vai depositar, o barro passa, ele pega aqui no caso um couro, pega o couro, deixa secar e bate. Pessoas escravizadas. Quando você vê um cara com um chapéuzinho e um chicote na mão, é o feitor aqui, ó. Tem um aqui, né? Tem um aqui. É uma cena clássica, maravilhosa. Próximo. A mesma cena, provavelmente copiada, né? Ele gostou tanto, mostrou tem um buraco aqui com menos detalhes, passando a pinguelinha. Aqui a canoa, o pessoal lá, só para mostrar ele reproduzindo, né? Um outro artista reproduzindo o Guendas. Próximo. Bom, aí eu vi aqueles sítios gigantes, falei, gente, a gente não pode ter aquela frieza da arqueologia, falar, isso é uma estrutura monumental, né?
a gente quer entender como que aquilo chegou ali, né? Então eu fiz algumas contas, são estimativas, hein? Então, 1 metro cúbico de solo pesa 1.200 quilos. Um carumbé, aquilo ali, eu estimei que pesa 40 quilos. Um pouco menos que um saco de 50 quilos de cimento. Imaginei que é viável uma pessoa, ainda mais essa turma barra pesada aí. Então, e o ambiente extremo de trabalho. Considerei 12 horas de trabalho por dia. Enquanto está dia, está trabalhando. Por isso que a expectativa de vida de uma pessoa escravizada na mineração em Minas Gerais era 5 anos. O cara chegava com 20, com 25, já tinha morrido, porque não dava conta. Então, pensando que trabalha 12 horas por dia, que o circuito, são estimativas, gente, eu tinha que pensar algum número. Ele demoraria 4 minutos para pegar aqui e levar ali, uma pessoa carregaria 200 carimbés por dia. Então, não calculei, junto com o Marcos Brito, eu projetei. O solo estava aqui e a área escavada está aqui. A gente projetou o solo, calculou esse volume de terra. Então, por exemplo, numa área de 15, a gente calculou que foi tirado 340 mil metros cúbicos de solo, né? Então, nessa primeira área, o nosso cálculo que deu, a cada hectare, 22 mil metros cúbicos de solo retirado. Num de 8 hectares, fizemos outra conta, deu 21. Então, para estabelecer uma variável, a média, a cada hectare, 20 mil metros cúbicos de sedimento foi tirado. Próximo. Então, no primeiro sítio, que é aquele que a gente viu, o primeiro de todos, tirou-se, calculamos que tirou 425 mil metros cúbicos. Descontei 20% de erro. Então, tirou-se 340 mil metros cúbicos, equivale a quê? 37 mil caminhões. Tinha caminhão? Não tinha. 37 mil caminhões daquele. São 11,3 milhões de carumbés, né? Então, se 20 pessoas escravizadas tirassem 200 carumbés por dia, eles demorariam 8 anos para explorar esse sítio. Se fossem 40, 4 anos. São estimativas para a gente... 4 anos é um tempo viável, né? Para explorar um sítio. Se desse 60, 70 anos, fala, não, tem um trem errado. Porque esse pessoal tinha uma ganância, né? Tinha uma dinâmica rápida. Para o outro sítio, a mesma coisa. Calculei o volume máximo, tirei o erro. Ele é menor, então aqui ele tem 15, esse tem 8. Deu 18 mil caminhões, 5 milhões de carumbés. 20 pessoas demoraria 4 anos, 40 pessoas 2 anos. Próximo. Aí, juntei tudo só para ter um dado final, somei a área de todos os sítios, ainda conservador, deu 440 hectares. 4 milhões e 400 mil metros cúbicos. Tirei o erro. 9 milhões e 500. Corresponde 400 mil caminhões. Isso aqui é da Vale, gente. Isso aqui é números de Vale, operando por alguns anos. 400 mil caminhões. Então, são 287 milhões de carumbés. Então, somando todos aqueles sítios, 100 pessoas demorariam 39 anos. E 200 pessoas demorariam 20 anos. Próximo. Quem poderia ter feito aquilo? Fazenda Jaguara. Por que a Fazenda Jaguara? Porque essa foi, inclusive, o vínculo da Jaguara. Foi tão importante essa propriedade que houve uma hora que o governo foi cogestor da Fazenda Jaguara, né? Aqui tinha a senzala, tinha a sede, essa aqui é uma igreja de Aleijadinho, planejada e construída, né? Dentro de uma propriedade privada, que produzia várias coisas. Então, por que eu cheguei à conclusão que a Fazenda Jaguara forneceu essa mão de obra para esse trabalho? Próximo. Bom, quem é daqui conhece. Olha a beleza de uma igreja. É uma igreja dessa, poderia estar em Tiradentes, Ouro Preto, no Cerro, facilmente. Próximo. Uma das dimensões da Fazenda Jaguara estimada é isso. Então, nós estamos aqui, ó, Rio das Velhas, Lagoa Santa aqui, né? Então, você vê que a fazenda pegava o município inteiro de Prudente de Moraes, uns 70% do município de Matozinhos, um pedacinho de Jabuticatubas, Funilândia, uma beiradinha de 7 Lagoas. Próximo. Então, quais são os dados da Fazenda Jaguara? Chegou a ter 2.000 quilômetros quadrados. Casa, senzala, igreja, forte, engenho, moinho. Olha que coisa curiosa. Existem documentos que o rei de Portugal solicitou a construção de um forte ao lado da Fazenda Jaguara. Com essa planta, tá? Não, essa é a planta do forte.
Tá? E eu participei de expedições andando na margem do Rio das Velhas, ao lado da Fazenda de Jaguara, em busca das ruínas desse forte, que não foi encontrado. Então a gente não sabe se ele se perdeu na corrupção, se ele foi construído e desmontado, né? Mas olha a importância. Quantos fortes fluviais a gente tem aqui em Minas Gerais, né? Então a importância da Fazenda de Jaguara. Então, mineração, pecuária, agricultura. A gente falou que precisaria de 200 pessoas para carregar aqueles, quantos? 200 e poucos milhões de carumbés, né? Durante 20 anos. Então, em 39, a Fazenda Jaguara tinha 240 pessoas escravizadas. Em 77, 500. Quando a gente sabe que na metade do século XVIII já começou um declínio do ouro, lá não. Porque é uma outra atividade, não é faiscar no Rio. É uma atividade industrial de exploração de ouro, né, no Rio das Velhas. A gente lembra do barão que a gente mostrou, o barão de Eschwege, né, o Richard Burton falando da dimensão. Se ele chegou a tentar desviar o curso do Rio das Velhas, né? Próximo. Esse mapa aqui me ajudou muito a chegar à conclusão que todos aqueles 15 sítios que totalizam quase 500 hectares, mas que talvez cheguem a 800, são vinculados à Fazenda Jaguara. Por quê? Ó, é o mesmo padre que fez aquele mapa, tá? Aquele mapa super legal de Minas que a gente mostrou antes. Então aqui nós temos a Fazenda Jaguara, tem uma representação da igreja, e aqui não dá para ver, mas nessa aqui, ó, peraí, acho que é aqui, tá dando para ver. Uma dessas legendas aqui é Lavra. Lavra. E ele está aqui em vários meandros. Óbvio que a representação do rio não representa o sistema meandrante dele. Mas aqui tem lavras em ambas as margens, que não correspondem geograficamente, porque a gente não consegue superpor um mapa do século XVIII com a imagem de satélite. Mas indica fortemente que aqueles sítios são vinculados à intensa atividade de mineração colonial no Rio das Velhas. Próximo. Aqui, só para curiosidade, né, mostrando, esse é o Rio Jequitinhonha. De novo, vem um aqueduto que se transforma num bicame de madeira, que gira uma roda d'água, que pega um rosário e esvazia aqui a calha original. Tá? Essa é a calha original. E uma calha artificial do rio feita aqui, olha. Desviaram o rio. Pessoas escravizadas. Só que aqui eles estão apurando diamante. Tá? Isso é na região do Cerro. Então aqui é a apuração de diamante, que é um pouco diferente. Próximo. De novo aqui, diamantes, né? Mas aqui em áreas escavadas. Você vê a precariedade, né? Feitores, de novo, com chicotes. Aqui uma escala, aquela divisão trabalho que a gente falou. O pessoal quebrando as pedras, né? Porque esse tipo de diamante é o que está no veio de Kimberlito. É diferente do diamante que está ali na água. É o diamante onde ele está, onde ele teve uma... Como é que eu vou dizer? Uma erupção e teve uma pressão muito grande do carbono. São esses veios de Kimberlito, onde se encontra o diamante que está enterrado. Próximo. Aqui mais um exemplo, né? Aqui uma pessoa escravizada e um feitor na frente, e eles estão apurando diamante. Região do Cerro Frio. Aqui é a caixinha, ó, onde vinha o diamante. Mostrando a escala industrial. Aqui as edificações, né, residenciais, e aqui a escala. Como que a iconografia nos ajuda a compreender o processo. Próximo. Mas, quem fez tudo isso, né? Então a gente tem que contar a história. A gente não pode ser aquela arqueologia que só está falando da monumentalidade. Aqui vem a diáspora africana. Então, no século XXI, a gente consegue ter uma compilação muito grande de dados do que foi o processo de escravidão, né? Então tem um site inglês que levantou praticamente todas as viagens de navio que saíram da África, né? É uma pesquisa multidisciplinar com vários pesquisadores. Então vou resumir os dados da escravidão compilados do que eu pesquisei nos últimos anos. Em 250, 300 anos de escravidão, 25 milhões de pessoas, principalmente, foram escravizadas no centro da África. No processo de escravização, de sair do centro, caminhando até o litoral, e até embarcar, antes de embarcar, morrem 12 milhões e meio. 50% morreu. Dos 12 milhões e meio restantes que embarcam, 2 milhões e meio morrem na travessia.
e são conservadores, tá? Então, desses 10 milhões, 5 milhões vêm para o Brasil. 400 mil vão para os Estados Unidos. E 4 milhões e meio vão para o Caribe. Uma coisa curiosa, que eu li em 2 livros diferentes, porque algumas pessoas dizem que acham que é um mito e tal, não sei, eu estou lendo livro de historiadores, é que quando chegava um navio de pessoas escravizadas num porto como de Salvador, do Rio de Janeiro, ninguém podia entrar no mar, porque criou-se uma rota de tubarão que acompanhava os navios. Então saiu um navio da Costa da Mina para ir para Salvador e vinha um cardume de tubarão junto. Está se alimentando de quê? Então chegava em Salvador, ninguém entrava no mar, porque teve uma questão até biológica. Esse foi o verdadeiro genocídio. Próximo. Obrigado, pessoal.